Ei, você que sofre com dores de cabeça, você porventura tem medo de fazer um tratamento que na verdade não tem limite? Ou já falaram para você que você vai ter que usar remédio toda a sua vida e que você vai ficar dependente de medicação? Ou você nem usa porque tem medo de ter dependência da medicação? Você já ouviu isso ou não? É pelo menos interessante, né? Então vamos lá, vamos falar sobre esse tema hoje: duração do tratamento para as dores de cabeça. Seja bem-vindo, eu sou Paulo Faro, sou neurologista, especialista em dores de cabeça, e esse é um tempo que eu tiro para poder trazer informações para você, tirar dúvidas da população que sofre com esse sintoma tão frequente. Então vamos lá. Muita gente, quando vai iniciar um tratamento, fica naquela dúvida, né? Poxa, e quanto tempo eu vou precisar usar uma medicação preventiva, que é o principal tratamento para as dores de cabeça? E até mesmo os médicos, alguns falam assim: não, você vai ter que usar toda a sua vida, né? Como é uma doença crônica, você vai precisar usar um tratamento, fazer um tratamento crônico, precisar usar um remédio durante toda a vida. E eu diria que, na verdade, esse tratamento durante toda a vida é na menor parte dos casos. Na imensa maioria, a gente consegue sim fazer um tratamento durante um período relativamente curto, se a gente analisar a vida de uma pessoa. Agora, vamos entender quais são as recomendações para isso. Se a gente analisar, existem poucos, mas muito poucos estudos que pesquisaram sobre o período que o paciente precisa utilizar um tratamento preventivo, uma medicação de uso contínuo, para poder prevenir as dores de cabeça. O que nós temos mais são consensos, que são opiniões de especialistas que trabalham na área, que dizem o seguinte: que a pessoa precisa usar por cerca de 6 meses uma determinada medicação com intuito preventivo para suas dores de cabeça. Por outro lado, existem pesquisas, inclusive uma pesquisa muito interessante feita aqui no Brasil, que comparou o uso de medicamentos preventivos para dores de cabeça, nesse caso foi enxaqueca, durante 2 períodos distintos, 1 e 2 anos continuamente. E o que é que essa pesquisa nos trouxe? Uma informação bem interessante. É que aqueles pacientes que utilizavam uma medicação preventiva por 2 anos, o tempo que eles, a partir daí, permaneciam bem era muito maior do que o tempo dos pacientes que utilizavam apenas 1 ano. Então parece que quanto maior o período de uso de um medicamento preventivo para dores de cabeça, parece que a gente consegue modular, reeducar o cérebro no intuito de não sentir mais dores de cabeça. E aí você pergunta: certo, e você, Dr. Paulo Faro, o que é que você indica? Eu tenho uma conduta muito peculiar. Se eu entendo que as principais dores de cabeça, que são as dores de cabeça primárias, elas são desordens genéticas, doenças genéticas, e que por isso possuem um curso crônico ao longo da vida da pessoa, eu falo para os meus pacientes o seguinte: então, se a doença é crônica, precisamos fazer um tratamento também crônico ao longo de toda a vida, porém não necessariamente medicamentoso. O tratamento com remédio eu prescrevo durante um período, e esse período que eu faço o tratamento medicamentoso desse paciente, eu vou trabalhando com ele o tratamento não medicamentoso. Eu vou analisando a vida desse paciente, eu vou entendendo o contexto dele e vendo quais são as outras medidas que eu consigo implementar para que ele não precise usar remédio toda a sua vida. Porém, também existe outra verdade: se o paciente ele é relaxado, se ele não faz exercício, se ele não cuida da sua saúde de nenhuma maneira, ele vai sim precisar usar uma medicação continuamente e às vezes até toda a sua vida. Então é uma responsabilidade compartilhada entre mim como médico e o paciente que sofre com dores de cabeça. Então, se a pessoa ela consegue adequar o seu estilo de vida para um estilo de vida saudável, fazendo exercício físico regularmente, se alimentando adequadamente, tendo uma boa rotina e higiene do sono, controlando o estresse e controlando outros fatores
que também agravam as dores de cabeça, esse paciente, num determinado período aí, às vezes de um ano e pouquinho, ele consegue ficar sem medicação. Porém, repito, se o paciente ele não se dedicar, ele vai sim precisar usar o remédio toda a sua vida. Então, qual é a resposta? Qual é a duração do tratamento de uma pessoa que sofre com dores de cabeça? Depende, é muito individual. Se o paciente é bom aderente ao tratamento não medicamentoso, eu deixo o paciente pelo menos 6 meses muito bem controlado com remédio, adequando o estilo de vida dele e depois eu retiro o remédio. Se o paciente ele não se dedica, aí o tempo é ele, é você que vai me dizer. Então a gente não tem um limite para retirar a medicação se a pessoa ela não for dedicada. Entendeu? Se gostou, deixa o seu like, deixa a sua resposta aqui, sua pergunta também, se você quiser que eu responda. Se inscreve no canal e até a próxima, até o próximo vídeo. Até mais!